Em reverência à palavra de Deus, quero convidar aqui o nosso companheiro Hamilton para fazer essa leitura. Logo após estaremos orando pelo ofertório e também pelos enfermos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Se todos acharam com sinal, diga amém. Passamos a ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! E saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E eu digo amém. Glória a Deus por essa leitura. Meus queridos irmãos, os irmãos, por gentileza, que vão recolher dízimos e ofertas, pode chegar até aqui. E queremos convidar a nossa irmã Rosane para louvar o nome do Senhor enquanto fazemos essa. Vai ser tirada as ofertas entre os irmãos para a manutenção da casa do Senhor neste tempo. Logo após a irmã Rosane, coral masculino já se prepara para louvar o nome do Senhor com 2 hinos do seu repertório. Coral masculino que está uma bênção. Os homens estão cantando divinamente bem, assim como foi as mulheres também. Irmã Rosane? Muito bem, vamos orar pelo ofertório e pelos enfermos. Fábio Alex, orando em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos todos em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença para Te glorificar, para Te render graças, Deus, mas neste momento Te apresentamos aqueles que estão necessitando de saúde, Jesus. Paizinho querido, aqueles que estão em casa, que têm desejo de chegar,
estão necessitando de uma ação da tua parte. Em nome de Jesus Cristo, Deus, oramos te agradecendo pela restauração, pela saúde física, pela saúde também mental, pela saúde espiritual, Senhor, pela saúde psicológica também. Deus, em nome de Jesus, passa teu bálsamo, curando, sarando, para a glória e honra do teu nome santo e maravilhoso, Pai. Senhor Deus, te apresentamos também aqueles que vão recolher os dízimos. Abençoa teus filhos que vão recolher dízimos e as ofertas, aqueles que vão contribuir também, Senhor, que estão estendendo a mão, cooperando com o mantimento da tua obra, Pai. Continua, Deus, a acrescentar, a encher o celeiro de cada um deles, chegando na necessidade de cada um, Pai, porque tu és o nosso sustento, tu és o que faz, tu és o que abre a porta, tu és o que chega com socorro bem presente, Pai. Assim nós oramos te agradecendo pela ação do teu Espírito ao favor da tua igreja, Pai. Pela tua infinita misericórdia nós oramos assim, te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E abre também porta, Deus, para aqueles que estão pedindo portas de emprego. Assim nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. A igreja diz amém. Da igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 17 da harpa cristã, todos juntos. Nas horas que passo pensando em Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas disfarço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra cima da vida. Glória a Deus, nas horas pensando nos céus em Jesus Cristo. Meus irmãos, enquanto os irmãos que foram tirar as ofertas se recompõem ali o coral masculino, nós queremos ouvir a irmã Maria da Paixão. Irmã Maria da Paixão, venha cantar um hino aqui. E você fica orando, entregando tudo a Deus. Aquilo que você trouxe para adorar a Deus, entregue agora em nome de Jesus. Ouviremos a nossa. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irei louvar o meu Deus, gratidão a Ele, por todas as bênçãos que Ele tem feito por nós. Acho que é um hino bem conhecido, talvez a igreja conheça. Quem souber pode cantar comigo.
Falar da oração. Quando o crente se põe de joelhos a falar com o Senhor, Deus ouve e atende. Aleluia. Quando o crente se põe de joelhos a falar com o Senhor, muita coisa acontece e logo esquece da sua dor. Quando o crente se põe a orar e com o Senhor falar, a noite termina, a tristeza se vai, ele fica firme e não cai. Josué orou e o sol parou e ele venceu. Elias orou e logo o fogo do altar acendeu. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. O crente que ora nunca é derrotado, não. Ana orou e pediu um filho, então o Senhor lhe deu. Um certo profeta orou para chover e a chuva desceu. E o rei Ezequias orou, pediu para viver mais. E o Senhor lhe atendeu, como prova atrasou, o relógio o dia cais. Eliseu orou e parou e ele venceu. Elias orou e logo o fogo do altar acendeu. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. O crente que ora nunca é derrotado, não. Eliseu orou e o filho da sunamita reviveu. Paulo e Silas oravam e cantavam e o cárcere estremeceu. E Sansão orou ao Senhor e os filisteus destruiu. A igreja orava e intercedia e Pedro da prisão saiu. Josué orou e o sol parou e ele venceu. Elias orou e logo o fogo do altar acendeu. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. O crente que ora nunca é derrotado, não. O crente que ora nunca é derrotado, não. Aleluia! Glória a Deus. Tirei num tom mais elevado, mas cantei uma oitava acima, uma oitava abaixo. Mas louvei ao meu Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém. Amém. A oração ainda derruba muralhas. Tem derrubado aí. Amém. Derruba ainda montanhas. Muito bem, vamos ouvir o coral masculino, louvando ao Senhor com os 2 hinos. E a igreja glorifica o nome do Senhor. E escute a mensagem desses hinos, que é uma maravilha. Vamos louvar o nome do Senhor. Logo após, pastor Eliezer já trazendo a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Hino não tardará. Eu tenho uma boa notícia para a igreja. O rei está voltando. Amém, graças a Deus.
lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu. Conversar com Jesus, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o mar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu, conversar com Jesus. Jesus breve virá. Aqui nesta vida não tenho riquezas, sei que lá na glória tem uma mansão, qual alma perdida entre as pobrezas, de-me Jesus Cristo teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lugar muito feliz, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Lugar muito feliz, muito além do sol. Cristo a cada raça e linhagem humana há de repartir plena salvação e uma bela casa não nega aos seus filhos, se foi preparar-nos a Santa Sião, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lugar muito feliz, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho
tenho lugar, lugar muito feliz, muito além do sol. Muito além do sol. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos apresentar alguns visitantes que chegaram aqui ao nosso conhecimento. Eu queria chamar a irmã Mila, Jéssica e Sofia. Podia ficar de pé, por gentileza, para que a igreja pudesse conhecer, dar as boas-vindas, amém? Elas que são familiares da nossa irmã Bruna, que é a esposa do irmão Sanderson, amém? Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Assim como as irmãs, alguém mais nos visita da noite de hoje, podia dar um sinalzinho com a mão, para que a igreja possa conhecer. Você que não é aqui da Assembleia de Deus de Candelária, que nos dá a honra de cultuar o seu juntamente conosco hoje. Acredito que sua família. Então, se a igreja do Senhor está feliz com a presença das irmãs, vamos dizer todos em uma só voz: sejam bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, a partir desse momento, já está com a responsabilidade de estar ministrando a poderosa palavra do Senhor, o pastor Eliezer de Souza, já ministrando a doutrina. Amada igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, na conversão de Saulo. Hoje nós vamos falar sobre a conversão dele, e o título é Saulo de Tarso, lições da sua conversão. Saulo de Tarso, lições da sua conversão. Irmãos, eu vou ler para vocês, vocês acompanham nas suas Bíblias, e leia meditando mesmo naquilo que você vai ler. Por quê? Primeiro, porque é a palavra de Deus. Depois, você vai ter o privilégio de ler agora a conversão de um dos grandes líderes do cristianismo. Como foi que aconteceu a conversão de Saulo de Tarso? Você memorizando, eu sei que muitos já memorizaram essa conversão, mas se você memorizar essa conversão, você não vai se arrepender, porque sempre, aqui e acolá, alguém vai pregar sobre ele, ou você mesmo poderá pregar sobre ele, ou você precisa saber de detalhes do como foi a conversão de Saulo de Tarso. Um homem que era perseguidor do Evangelho, e Deus o transformou em apóstolo, Deus o transformou naquele que ia escrever as cartas à igreja, a Coríntios, a Efésios, aos Gálatas, né? E tanto a Timóteo e tantas outras que está contida na palavra do Senhor. Grande parte do cristianismo está orientado pelas cartas de Paulo. Então você agora vai ter o privilégio de ler comigo a história da conversão dele. Vamos lá então, capítulo 9, versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias,
E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Só o versículo 20 agora. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que é este o Filho de Deus. Amém? Que história linda, né, irmãos? História maravilhosa. A história de Saulo de Tarso, a conversão do apóstolo Paulo. Depois então ele recebe o nome latino Paulo, mas na verdade originalmente Saulo da cidade de Tarso, morava na cidade de Tarso, por isso que a gente chama ele Saulo de Tarso, de perseguidor a perseguido. E aqui nós vemos então um homem que era zeloso, fariseu, mas muito zeloso pela lei, pelo farisaísmo. E nesse seu zelo, ele perseguia a igreja. E quando diz a palavra do Senhor que ele estava respirando ainda ameaças e mortes contra os evangélicos, podemos dizer assim, contra os cristãos. Jackson, ele estava presente quando Estevão morreu. Ele deu o voto favorável. Enquanto apedrejavam Estevão, o mártir do cristianismo, o primeiro mártir do cristianismo, ele segurou as roupas de Estevão. Então ele participou, ele foi co-participante da morte de Estevão. Imagine, ele mandava prender os crentes da época, ele mandava prender os irmãos da igreja primitiva, e ele foi ao sumo sacerdote, inquieto contra a igreja do Senhor, contra os irmãos do caminho. Os evangélicos daquela época era chamada os do caminho. Lá na frente então a igreja foi chamada de cristãos. Mas ele então disse assim, ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas. Ele iria para as sinagogas, e se ele encontrasse alguns do caminho lá, quer seja homem, quer seja mulher, o que é que ele iria fazer? Ele iria conduzi-los presos. E ele estava indo com vários homens. Ele recebeu a carta, dando poder, delegação de poder, para que fosse até Damasco, para, chegando lá nas sinagogas, encontrasse quem ele encontrasse, ministrando a palavra, discutindo sobre o cristianismo, falando de Jesus, alguma coisa que identificasse como cristão. Ele os conduzia, quer seja mulher, quer seja homem, os levaria presos então para Jerusalém. E preso, e os entregaria certamente aos romanos, criaria uma situação tal que, quem sabe, levasse até a morte deles, como também Estevão foi morto. Então, ele não estava bem intencionado, a intenção dele era malévola, a intenção dele era contra o cristianismo, contra a igreja, que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele insistia, ele contendia com Deus, ele perseguia a igreja do Senhor. E indo no caminho, aconteceu o que nós acabamos de ler. Diz a palavra do Senhor que, chegando já perto de Damasco, não era longe,
Era coisa que ele pudesse caminhar ainda só um pouquinho mais, já chegaria a Damasco. Quando ele estava chegando perto da cidade, aconteceu que subitamente o cercou um resplendor fortíssimo, um resplendor do céu, uma luz forte tal, e ele caiu por terra, ouviu também a voz de Jesus Cristo, que dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui, Geneane, eu paro e penso com vocês aqui, irmãos. Ele estava perseguindo os discípulos, ele estava querendo matar os discípulos, prender e talvez forjar uma morte injusta para os discípulos, para a igreja. Mas Jesus toma para si a luta da igreja, a guerra da igreja, e diz: Saulo, Saulo, você não está me perseguindo, perdão, não está perseguindo a igreja, você me persegue. Saulo, Saulo, por que me persegues? E com isso eu aprendo o seguinte: aqueles que perseguem os cristãos não estão perseguindo pessoas, não está perseguindo a mim, não está perseguindo a você, não está perseguindo a homens, mas está travando uma luta contra o próprio Deus, contra Jesus Cristo, que ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele está estabelecendo a igreja, ele toma para si as lutas da igreja, as lutas do discípulo, a sua luta espiritual, as justas lutas que você tem, não pertence a você, é de Cristo a luta. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, o Senhor pelejará por nós, igreja do Senhor. E é por isso que a igreja segue avante, a igreja segue triunfante, a igreja segue avançando na sua marcha para o céu, porque as lutas da igreja, chamado corpo de Cristo, não é dos homens, não é sua nem minha, mas a luta é do Senhor. O Senhor traz para si, ele chama essa responsabilidade para si. E ele disse, Saulo vindo aquilo ali, irmãos, ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Observe que Saulo, ele não reconhecia Yeshua HaMashiach, Jesus, Emanuel, como sendo Cristo. Faça a diferença. Jesus, ainda não estou falando de Cristo, estou falando de Jesus, Yeshua, filho de José e Maria, homem comum e corrente, o ser natural igual a você e a mim, ok? Ele não reconhecia, Saulo não reconhecia Yeshua como sendo o Cristo, ok? Porque hoje a gente não para pensar, a gente junta os dois nomes, Jesus, Cristo, mas esse nome ele é dividido em dois: Jesus, ok? Yeshua, o Cristo, enviado, ungido de Deus para salvar, filho de Deus para salvar a humanidade. E Saulo não reconhecia, e a partir da conversão dele é que ele reconhece que Yeshua era o verdadeiro Cristo enviado de Deus, o profeta de Deus enviado para salvar a humanidade. Então ele, de toda forma, pelo poder, pelo resplendor daquela glória, daquela presença ali, ele sabe que é um ser divino, ele sabe que é um Senhor, mas ele ainda não sabe que é Jesus. E ele pergunta então: quem é Senhor? Ele talvez pensava que era um anjo, talvez pensasse que, sei lá, quem ele pensava que era. Mas aí o Senhor Jesus se manifesta a ele de uma forma teofânica ali e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus se identifica para ele como sendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem ele estava perseguindo. E aí então o Senhor Jesus diz para ele: olha, é duro para você, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra Deus. Na verdade, o que é recalcitrar? Eu tive pesquisando sobre essa palavra, não é uma palavra comum, a gente não usa correntemente essa palavra, mas ela é uma palavra que significa o seguinte: rebelar-se, revoltar-se, teimar contra, obstinar-se em algo ou em uma coisa, resistir, confrontar. Nesse caso aqui, rebelar-se contra Cristo, teimar contra Cristo, obstinar-se contra Ele, resistir a Cristo Jesus, resistir, confrontar ao Senhor Jesus. Aí o Senhor disse: Saulo, é duro para ti recalcitrar, ou seja, contender comigo.
é como que diz assim: facilite, porque senão você vai sofrer. O que é o aguilhão? O aguilhão é uma ferramenta, é tipo uma lança pontiaguda, onde existe na ponta uma lança cortante, né? Em que no arado, na operação, por exemplo, quando o lavrador ele está arando a terra, às vezes o boi, ele atrasa, ou ele avança muito, ele vai para outro lado, e aí o lavrador chega com aquele aguilhão e dá uma pontada no calcanhar dele, ou para ele avançar, ou para ele parar, ou para ele entrar na linha. Então, se o boi recalcitrar, insistir, ele fura com uma força, e ele não vai querer isso, o boi não vai querer isso, e termina obedecendo. Então o Senhor compara essa resistência de Saulo em relação ao cristianismo, em relação a ele, e essa luta dele contra Cristo, como se fosse um boi, ou um jumento, ou um cavalo, que estava resistindo, e que ele, o que estava fazendo com ele ali, era convencendo, e isso é um instrumento de amor. É paradoxal isso, Ayala. É um instrumento de amor também, que Cristo estava usando com ele, para que ele se desse conta que era homem, que ele nada era, apesar de que ele era uma pessoa letrada, formada, culto, falava vários idiomas, enfim, formado aos pés de Gamaliel, homem que não era qualquer. Tanto é que Deus o chama para trabalhar para ele também por isso. Muito bem, era duro para ele se ele insistisse com o Senhor, embora isso aqui é teologia, e embora o que eu vou dizer agora também, embora isso daí não eliminasse ou não elimina o livre-arbítrio. Ele tinha o livre-arbítrio. Vai querer resistir? Vou. Então siga resistindo. Tá? Ele seguiria resistindo. Ele seguiria outro caminho. Ele continuaria sendo fariseu. Se ele não quisesse, ficaria cego, talvez, e tal. Talvez lá na frente o Senhor o curasse por misericórdia dele. Mas o Senhor estava facultando a ele a oportunidade de ser o apóstolo do futuro. O Senhor estava facultando a ele a oportunidade de ser o Saulo transformado em Paulo, um homem crente, salvo, lavado e comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Foi-lhe dado a oportunidade de decidir. Dura para você recalcitrar. Se você contender, se você continuar, eu vou bater mais um pouco, mas chegaria certamente a oportunidade de Deus dizer assim: eu lavo minhas mãos contigo e você fica no que você quer. Com certeza Deus não iria levá-lo a uma conversão forçada, porque Deus não leva ninguém a uma conversão forçada. Ele levou pela dor, foi, chamou pela dor. Não tem aquele ditado que diz: ou vem pelo amor ou vem pela dor. Mas se a pessoa quiser insistir na dor e ficar doente, ele continua lá com a sua doença. A quantos Deus não tem chamado? E a pessoa resiste. Nós temos pregado o evangelho para tantas pessoas, e elas dizem assim: na religião dos meus avós eu nasci, e na religião dos meus avós eu vou morrer. Na Venezuela eu ia evangelizar, e em algumas casas eu encontrava um adesivo: minha avó foi cristã, meu avô foi cristão, meus pais são cristãos católicos, meus avós foram católicos, meus pais são católicos, eu sou católico. Por favor, não insista. Então a pessoa quer continuar como católico, e Deus, se ele não aceita, mas concorda. Muito bem, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui não está a doutrina da predestinação, de que ele foi predestinado para aquilo, de maneira nenhuma. Deus deu a opção para ele, aceitar ou rejeitar. Mas ele então continua na conversa com Cristo, e ele tremendo e atônito. Ora, a presença do Senhor é terrível. A presença do Senhor ali foi grande na vida dele, e ele sabia agora que era Jesus que estava falando com ele, e tremendo e atônito disse: Senhor. Aí ele se rende ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Tudo o que o Senhor quiser eu faço, eu me rendo a ti agora. Aí aquele homem que antes dava o voto contra os cristãos, o brabo, o Saulo, não é? Aquele cheio de autoridade, que estava agora com delegação de poder dado pelo sacerdote para prender os do caminho, agora se rende e se prostra àquele que é soberano, aquele que é Senhor dos céus, aquele Filho de Deus, aleluia, que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E agora ele se prostra diante dele, está ali no chão, caído, cego,
atônito, tremendo certamente, e diz: Senhor, o que é que você quer que eu faça? Eu estou falando aqui, eu não consigo traduzir a forma como ele falou com o Senhor. Certamente ele estava lá destruído, demolido pelo Senhor, no chão, prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor destrói para depois reconstruir. O Senhor aniquila para depois reerguer este homem. O Senhor então transforma aquele homem arrogante, prepotente, matador de cristão, em um ganhador de almas para o seu reino, humilde de coração. E lá na frente, nas suas cartas, a gente percebe o quão humilde ele era agora diante de Deus. Por quê? Porque o grande, diante de Deus, ele tem que cair, tem que se prostrar. O Senhor trabalha, reergue e faz dele uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Eu acho que uma das grandes lições da conversão de Saulo é essa: o arrogante e o prepotente, quebrado e humilhado, e agora reerguido e transformado em um novo homem, e agora um missionário, aprendendo a sofrer por amor a Cristo. Fazia sofrer e agora vai sofrer. Dentro desse contexto, ele continua, diz a palavra do Senhor, e o Senhor continua naquele diálogo com ele. Ele pergunta o que vai fazer. O Senhor podia ter curado a ele, podia ter tratado com ele, dali mandado embora, volte para Jerusalém, mas não, o Senhor disse assim para ele: faça o seguinte, levante-se e entre na cidade. Lembra que estava pertinho de Damasco? Estava bem pertinho. E lá te será dito o que você vai fazer, o que te convém fazer. Deus tem um plano maravilhoso ali. Esse plano é lindo, esse plano é maravilhoso, é tremendo. Deus, como as coisas de Deus são organizadas. Como eu disse assim, ele não podia, doutora Verônica, voltar para Jerusalém. Ele de lá ele tinha vindo. Aí pede carta para Damasco. Ocorre isso daí. O Senhor podia ter dito: volta para Jerusalém e lá eu te digo. Não, vai para Damasco. Você não veio para Damasco? Então pronto, levante-se, vá para onde você quis vir, e você vai passar 3 dias cego. Aleluia. Os homens que estavam com ele ouviram, espantados, ouviram essa voz, mas não viu ninguém, porque o Senhor não se deixou aparecer, ele não se permitiu aparecer. Deus tem essa característica, Jesus tem essa característica. Quando ele quis, apareceu. Quando ele não quis, só a voz aparecia. Lá no caminho de Emaús, ele se deu a aparecer, ele se permitiu. Para cá, ele não viu, só ouviu a voz e o resplendor. E os homens então não viram, mas ficaram atônitos também. E Saulo levantou-se então, se lembra que ele estava prostrado. Alguns dizem que foi de um cavalo. Não diga que foi de um cavalo, porque a Bíblia não fala que foi de um cavalo. É possível que foi de uma cavalgadura, camelo, cavalo, jumento, não sei o que. Provavelmente ou cavalo ou camelo, tá? Provavelmente, mas eu não quero afirmar. E Saulo levantou-se da terra, ou então um carro também de bois da época, provavelmente cavalos. Não quero dizer que foi, não quero afirmar. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, quando ele estava aqui, aquele resplendor foi tão grande que as pálpebras dele fechou. E aí, Luana, ele tentou abrir os olhos. Quando ele tentou abrir os olhos, percebeu o pior na vida dele: estava cego. Porque a pessoa que nasce cega é uma coisa, e a pessoa que fica cego depois tem um trauma muito maior. Porque quem nasce cego nunca viu a luz, mas ele tinha visto a luz, e agora ele caía prostrado e cego. Quando ele tentou abrir os olhos, não viu mais nada, e percebeu que estava cego, não via a ninguém, nenhum vulto ele via, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Que fato humilhante, que cenário humilhante. Um homem prepotente que estava em cima da sua cavalgadura, armado até os dentes, com carta de delegação de poder para matar os cristãos, agora se levanta, tateando, procurando pessoas, não conseguia ver, e alguém agora o ia guiar. Olha só, o mais degradante para ele foi aquilo ali. Pedir ajuda ao seu ajudante: me ajude aqui, me guie aqui. Isso foi terrível para ele, e ele foi aprendendo a lição. Ali não era a ponta, ou seja, era só a ponta do iceberg. Era só a ponta do iceberg do que ele deveria padecer por amor a Cristo Jesus.
de como Deus amavelmente o iria tratar, porque só daquela forma ele entenderia o plano da salvação, só daquela forma ele entenderia que Jesus era o Senhor. Lembre-se que ele não acreditava que Jesus era o Cristo, e era um homem que estava, sabe, arrogante, prepotente, muito inteligente, formado, não sei quantas formaturas, não sei quantos idiomas, e sabe, achando que era o suprassumo da sapiência, a última Coca-Cola gelada do deserto. Aí o Senhor, bum, desfaz, desmorona, e agora cego, ele entra em Damasco, e ali ele esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu, entrou em jejum forçado, perdeu o apetite, entrou em jejum forçado, não comeu e nem bebeu durante 3 dias, e eu imagino, irmãos, que ali foi o trabalhar de Deus na vida dele. Quantas pessoas aqui estão conosco nesta noite aqui, ou que estão ouvindo, ou que vão ouvir, também o nosso Deus trabalhou na hora da conversão, quebrou, prostrou, jogou no solo, e você nunca imaginava que um dia pudesse estar sentado num banco desse, ouvindo o pastor Eliezer pregando a palavra do Senhor. Você dizia assim: eu nunca vou entrar numa igreja evangélica, eu nunca vou parar para ouvir um pastor pregar a palavra do Senhor. Aí Deus foi lá na sarjeta do pecado, aleluia, nos derrubou, meteu a mão dele no lixão da vida para ver se reciclava alguém, encontrou Eliezer de Souza, encontrou Maria, encontrou João, encontrou Francisca, encontrou a todos nós que aqui estamos, e igual a Saulo, nós estamos também transformados pelo poder de Deus, pelo amor do Senhor, e sofremos o processo, até que Cristo fosse gerado em nós, até que nós convencêssemos, ou nos deixássemos convencer de que Jesus é o Filho de Deus. Foi um processo trabalhoso, duro, difícil, humilhante muitas vezes, mas graças a Deus que nós passamos pela prova, graças a Deus que hoje estamos aqui. Quem está feliz com Jesus no caminho do Senhor? Eu estou também, igual a vocês. Saulo estava sendo trabalhado pelo Senhor, e aí em Damasco havia um outro discípulo chamado Ananias. Não era aquele de Ananias e Safira, porque aquele já tinha morrido, ficou para trás. Era um Ananias transformado, outro Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias. Aí o Senhor Jesus aparece a Ananias agora e trata com Ananias. Olha o plano, o Senhor tratando com Saulo e tratando com Ananias ao mesmo tempo, e tratando agora lá na frente com um tal de Judas. Mas veja só, com Ananias foi o seguinte: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, como, irmãos? Diga comigo, em uma visão. Ananias estava em casa, tranquilo, de repente uma visão, pum, e ele vê que é o Senhor que está dando uma visão, e Ananias respondeu e disse: Senhor, eis-me aqui. Aí o Senhor disse: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está fazendo o que, irmãos? Estava fazendo o que, Saulo? Se lembra, ele estava cego, ele não conseguia ver nada, ele estava em jejum forçado de 3 dias, ele estava fazendo o quê? Agora o que perseguia, o brabão agora estava prostrado e fazendo o quê? Orando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me cura. Qual é o teu plano na minha vida? O que é que você quer que eu faça? Me diga que eu faço, o que o Senhor mandar eu faço. Ele estava rendido aos pés do Senhor Jesus. Ele estava agora prostrado aos pés do Senhor Jesus. Ele estava clamando por misericórdia ao Senhor, para ver se escapava pelo menos com vida, porque ele viu a coisa feia, irmãos, na linguagem coloquial, ele viu a coisa feia. Ele pensava que ia morrer, fraco, com fome, em jejum, cego, e Deus tratando com ele. Agora eu lhe pergunto, e eu me pergunto também, quais foram, Suerda, as revelações que ele não teve naqueles 3 dias? O Senhor se revelando para ele. Irmão, não foi assim simplesmente, o Senhor o cegou, ele ficou lá os 3 dias de jejum, parou no tempo, pronto, o Senhor parou aqui para ele refletir. Não, irmão, ali foi um tratamento de Deus, ó. Manhã, tarde e noite. Eu não sei aonde Deus o levou, que visão Deus deu a ele,
mas foi um tratar de Deus com ele, foi uma luta de Deus com ele ali, de Jesus com ele, se revelando para ele, mostrando o plano, mostrando quem ele era, conjecturando eu aqui, porque a Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando, e eu tenho base para conjecturar, porque ele estava sendo processado ali, irmãos. Quando nós estamos sendo processados por Deus, Deus trata conosco, verdade ou mentira? Deus estava tratando com ele ali, Deus estava em Cristo Jesus também ali, tratando com ele, porque ali estava nascendo, sabe quem? O apóstolo Paulo. Estava morrendo o Saulo, aleluia, eu não pensei em dizer isso, vem fresquinho do céu agora. Estava morrendo o Saulo, e estava nascendo o Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos reis, o apóstolo dos filhos de Israel, aquele homem que iria aprender na sua conversão e também no pós-conversão a sofrer por amor a Cristo. Estamos dispostos a sofrer por amor a Cristo? A conversão de Saulo foi pedagógica, a conversão dele foi pedagógica, e eu vou dizer daqui a pouco qual foi a missão que ele recebeu. Muito bem, então o Senhor está tratando agora com um outro gentio, provavelmente damasceno, de Damasco, que não acreditava muito no plano de salvação do Senhor, e que Ananias estava fazendo distinção entre pessoas, e ele queria ficar na porta do céu e dizendo quem é que passava. Sabe por quê? Você já começa a imaginar. Ele bota o pé na porta, o Senhor chamando Saulo para passar para o céu, e ele bota o pé na porta, você não passa, você não é qualificado para ser ministro. Era isso que ele estava querendo dizer. Saulo, e ele discutiu com o Senhor ainda, Ananias, ainda argumentou com Jesus: Senhor, esse homem, esse aqui, Senhor, há muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e tu vai curar um homem desse? E tu vai salvar um homem desse? E tu vai fazer dele um profeta? E tu vais fazer dele um pregador? E tu vais fazer dele um missionário? Sabe mais, Senhor? Eu tenho mais uma contra ele. Aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ele não está mexendo comigo não, ele está mexendo contigo, Senhor. Tu vai deixar esse cara ser crente? Tu vai deixar esse homem ser diácono, ser presbítero? Tu vai deixar esse homem ser evangelista? Tu vai deixar esse homem ser pastor? Mas Jesus chama o mais indigno pecador, e o transforma, e dá uma credencial. Não é uma credencial humana, de cartãozinho, mas ele dá uma credencial, que eu vou lhe mostrar a credencial que ele dá daqui a pouco. Aí ele pega esse indigno, aí Jesus diz para ele: disse porém o Senhor. É como se Jesus dissesse assim: não se preocupe com quem eu estou salvando, não se preocupe com relação à minha misericórdia. Aí eu me lembro agora, olha o que Deus faz, me lembrar de que lá no Antigo Testamento o Senhor diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Pronto, ele queria ter misericórdia com ele, ele estava chamando e insistindo com ele, então era questão divina. Ananias não tinha nada que questionar. Eu sei que ele estava com medo de Saulo, possivelmente ele dizia isso também com medo. Ora, se dava voz de prisão aos cristãos e vem com delegação de poder, eu seria o primeiro a ser preso. Ele quis escapar pela sua vida também, mas Jesus estava chamando Saulo. Ele disse: não, você não está entendendo, Ananias. E às vezes, irmãos, o Senhor salva alguém aqui, ou não aqui, mas em outro lugar, e a gente não entende, sabe? Às vezes alguém conhece a vida pregressa de um outro, diz: esse aí foi assim, esse aí matou, esse aí roubou, esse aí fez isso, esse aí tocava na banda, era cabeludão. Saia rodada, como é que era o nome? Forronela, tocava em forronela. Esse aí não merece estar aqui não, e tal, não sei o quê. Irmão, se o Senhor tem misericórdia, eu sou melhor do que Fabinho, eu sou melhor do que Pedro, eu sou melhor do que Natanael, eu sou melhor do que você é melhor do que qualquer um de nós somos todos iguais diante do Senhor, e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Diga: eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor. Aí eu não tenho mais que estar preocupado com nada, eu tenho que estar só agradecendo ao Senhor, e agradecer a Deus e louvar a Deus quando o Senhor salva alguém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Matou, roubou, fez isso, fez aquilo outro, e agora diz que é crente. Graças a Deus por isso.
Eu louvo a Deus por isso. Não era para estar no mundão, não era para estar na sarjeta do pecado, mas o Senhor foi lá e resgatou, e transformou, e fez um cidadão dos céus agora, e deu uma credencial, dizendo: agora você é meu servo, eu te tomo pela tua mão direita, e te escolho dentre os mais excelentes, e te coloco no caminho. Pronto, é assim que Deus faz. Tem até um corinho que diz, né? É assim que Deus faz. Diga comigo: é assim que Deus faz. Não importa o que você era, o que importa é o que você é hoje nos caminhos do Senhor. Muitos quem sabe, muito quizás dissesse para você: você não vai permanecer. Eu dou 3 meses para você, mas você permaneceu, porque a graça do Senhor te alcançou, a misericórdia do Senhor te alcançou, e você se converteu verdadeiramente aos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas Senhor, Ananias vai e questiona: não, olha, vá, porque este é para mim, olha só, um vaso escolhido. Aí vem agora a missão dada. Para quê, Senhor? Ele vai ser escolhido para levar o meu nome. Aonde, Senhor? Ele vai levar o meu nome, primeiro, para os gentios, diga comigo, gentios, para os reis e para os filhos de Israel. 3, é uma tríplice missão dele, e essa missão pedagógica, essa missão tem um ensino. Então a tríplice missão de Saulo: levar o evangelho aos gentios, aquelas nações todas que não eram Israel. Depois, aos reis, as autoridades constituídas, ele prega para Sérgio Paulo, o procônsul, e faz um milagre na frente dele. Aí o procônsul aceita Jesus como Salvador. Olha que coisa linda. Agora, se fosse João Batista, brabo como ele era, ia pregar na frente do procônsul, não chegava nem na porta. Mas Saulo foi escolhido por Deus para essa finalidade. Pregava para reis, para autoridades, chegava lá em pé de igualdade com eles assim, confrontava ele na palavra, e as pessoas tinham que se dobrar, se não se converteram, mas ouviram a palavra do Senhor através de Saulo de Tarso. Então, muito bem, ele é escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis. Aí vem agora a pedagogia do Senhor. A pedagogia do Senhor é terrível, é tremenda. Terrível no sentido de ser tremenda. Ele disse assim: olha, ele é escolhido, ele vai pregar a palavra aos gentios, aos reis, também aos meus filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ali não era uma ameaça do Senhor. Ali era o Senhor dizendo para Saulo também e para Ananias: ele vai padecer, eu vou tratar com ele, eu vou dar graça a ele, ele vai deixar de ser perseguidor para ser perseguido, ele vai passar por tribulação. E lá na frente Paulo passa por várias tribulações, irmãos. É interessante notar a forma como ele reage diante das tribulações, né? Várias tribulações e provas que Paulo passou, e uma delas foi um espinho na carne que Deus colocou nele, né? Ele orou 3 vezes, orei ao Senhor para que se desviasse de mim aquele espinho na carne. Aí o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lá na frente, depois de convertido, aí ele diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ele diz: eu me faço fraco, para que o poder de Deus habite em mim. Por isso sinto prazer. Isso não é Pedro dizendo, isso aqui é Paulo, o brabo, convertido agora, manso. Era o Saulo antes, mas agora Paulo. Por isso sinto prazer, olha só, nas fraquezas, coisa de crente pentecostal, coisa de crente assembleiano, irmão, coisa de crente candelariano, olha aí. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Eita, agora, bichinho, não é? Agora, você não perseguia, mas agora ele está dizendo: eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Que coisa linda, irmãos. O homem transformado, o homem mudado completamente, sentia prazer enquanto tinha angústia por amor a Cristo, porque quando estou fraco, aí sou forte. Amém, graças a Deus. Diga assim: Jesus faz assim. Diga: Jesus fez comigo.
Antes, nós não estávamos dispostos a pagar o preço do cristianismo. A palavra do Senhor diz que aquele que quer seguir ao Senhor tem que pegar a sua cruz e seguir após Cristo. E isso implica sofrimento, isso implica angústia. Hoje, as pessoas pregam um cristianismo do oba-oba. O cristianismo, sabe, da vitória, é só vitória. O cristianismo também do coach, que chega num púlpito, aí prega aquela mensagem: você pode todas as coisas, e tal, e tal. Aí você sai do culto, parece um gigante, né? Inflado. Aí quando chega em casa, passa por uma tribulação. Meu Deus do céu, mas o pastor não disse isso? O pregador não disse isso? Mas não, Paulo disse: eu me alegro nas tribulações. E mais, sabe o que é que ele diz? As tribulações da vida, ela produz em mim um eterno peso de glória. E ele termina os seus dias, eu não quero aprofundar muito, mas ele diz assim: passei por isso, por aquilo outro, passei por vigília, perseguição, açoite, isso, e mais isso, prisões, etc, etc, etc. Aí quando ele termina, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Chama tudo isso aí de bom combate. Só Jesus na vida de Paulo, só Jesus. Aí o Senhor cumpre assim a palavra que disse: e eu te mostrarei quanto deve padecer. Mas Saulo ainda não era batizado com o Espírito Santo. Saulo não falava em línguas. Lá na frente ele diz assim, ele esnoba. Aí ele diz assim: eu falo em língua mais do que todos vocês. Não é? Ele não diz isso. Ele diz que ele estava tão cheio naquela hora do eu. Ele até se arrepende um pouco, diz: eu falo em língua mais do que todos vocês. Mas por quê? Porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Sabe aonde? Vou lhe mostrar, aqui, versículo 17. E Ananias foi na casa, levantou-se, foi lá na casa de Judas. Aqui não diz Judas, mas antes diz que ele estava na casa de Judas, em Damasco. Ananias foi, obedeceu. Olha, irmãos, aqui eu aprendo, tá? Que Ananias foi um crente obediente. O Senhor mandou, paixão, e ele foi. Ele podia ter resistido também, né? Ele podia ter dito: não vou não, porque esse Saulo aí não merece não. Ou ia a contragosto. Mas quando o Senhor disse: vá, porque ele é um vaso escolhido, ele se levantou e obedeceu. Ele foi lá na casa de Judas, e Ananias entrou na casa e chamou logo Saulo. Saulo estava orando, se lembre, estava orando, e ele disse, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo. Já chamou logo de irmão. Olha só, irmão. Ele não chamou ele de Saulo, de um qualquer, não, chamou logo de irmão. Irmão Saulo, olha, irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Só ele sabia daquilo ali, e os homens que estavam com ele. Ele sabia que Ananias não sabia da história. Aí Ananias chega e já conta. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor já tinha revelado a Ananias o que tinha acontecido com ele. Ele diz: olha, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, ele me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Oh, bendito seja Deus. Glorifica a Deus, igreja. Adore ao Senhor por isso. Porque nesse momento aqui é o momento onde Saulo é cheio do Espírito Santo, Wilson. É nesse momento aqui que o Espírito Santo entra nele, aleluia, de uma forma potente, de uma forma assim também como foi no dia de Pentecostes, podemos dizer assim, para que tornes a ver. Eu vim aqui com uma missão, é isso que Ananias quis dizer. Eu vou acelerar para a gente terminar cedo, estou terminando, estou caminhando já. Então, Ananias vai com uma missão. Irmão, quando Deus designou uma missão para você, realize a missão. Não questione o Senhor, faça. Mandou orar por alguém? Mandou. Então vá lá e ore. Alguém está no telefone, Deus te dá uma mensagem para ele, entrega a mensagem. Se você sente que é de Deus, entrega a mensagem. Essa semana agora, foi antes de ontem, eu liguei para um certo irmão daqui, e o irmão me disse assim: eu estou na casa do meu irmão, ele não é crente, levou 5 tiros, escapou. Aí eu disse: glória a Deus. Quando eu disse isso, o Espírito Santo me disse assim: pede para falar com o que levou o tiro. Eu disse: eu estou aqui pertinho dele. Irmão, aí o irmão passou, e Deus começou a dizer para ele algumas coisas importantes, e eu entreguei a mensagem todinha para ele, e dentre elas, disse assim: eu não sei quando é que eu vou ter a oportunidade de falar contigo, mas Deus está me mandando te dizer que a tua vida está por um fio nas mãos de Deus.
Assim que se arrependa dos seus pecados. Eu não fui com brandura não, porque eu não sabia até que dia, que oportunidade eu tinha que ser vaso ali. Então se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador, para ser crente, evangélico, crente. Porque tem gente dizendo, não, aceita Jesus, tá, para ele melhorar a tua vida, para dar uma vida melhor. Não, irmão, para você ir para o céu, aceita Jesus como Salvador. E disse mais o que Deus tinha que dizer para ele, fui vaso para ele ali e tal. Irmão, esse homem agradeceu assim, muito obrigado, pastor, Deus te abençoe, eu recebo sim essa sua mensagem e tal. Eu não senti de fazer o apelo, porque Deus não mandou fazer o apelo, mas me mandou entregar a mensagem. Procure o Senhor e aceita Jesus como Salvador. Ananias foi esse vaso, chegou logo, irmão Saulo. Ele não foi prosar com ele não foi contar história, ele não foi fazer outra coisa, ele estava ali como missionário, ele estava ali para realizar uma missão, glória a Deus. Impôs as mãos e disse, olha, você se encontrou com o Senhor no caminho, e agora eu vou orar por você, e você vai ser curado, você vai voltar a ver. Irmão, isso é sério demais. E eu vou impor as mãos em você, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Olha só, cheio de Deus aquele homem estava, Fabinho. O óleo da unção estava cheio, né? O vaso transbordando ali. E ele diz assim, venha cá meu filho. E impôs as mãos na cabeça dele, ministrou a cura sobre ele, ministrou a presença do Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas de peixe, sabe? E imediatamente ele recuperou a vista e ficou tão feliz que se levantou e disse assim, eu quero ser batizado. Me batize nas águas, aleluia. E ele o levou para o batismo nas águas, foi batizado. E sabe o que aconteceu? Ele passou ali, sabe quantos dias? Passou vários dias. Com quem, irmãos? Ele foi para a praça, ele foi para o shopping, estou curado agora aqui, foi assim. Ele procurou um rio para tomar um banho de rio, botou uma bermuda, um calção de rio e foi tomar banho. Foi isso que ele fez? Não, meu irmão. Eu considero que tudo isso, o lazer é importante, tá? Mas ele não estava para lazer naquele momento. O lazer tem seu tempo. Salomão diz, há tempo para tudo. Todos os propósitos têm tempo. Tempo de tomar banho de rio e tempo de ser batizado. Tempo de pregar a palavra. Tempo de ser discipulado. Ali era o tempo, Suerda, de ele ser discipulado. Aí ele passou alguns dias. Se lembra que ele era de Jerusalém. Ele na verdade era de Tarso, mas estava em Jerusalém. E esteve alguns dias ali, sabe com quem? Acompanhado, sabe de quem? Dos discípulos. Os irmãos tudo com medo dele, mas ele estava ali. O que é que ele estava fazendo com os discípulos? Hamilton, sendo o quê? Você que é um homem do discipulado, ele estava fazendo o quê? Aprendendo aos pés dos discípulos. O que ele ia matar, o que ele ia dar o voto para ser preso lá em Jerusalém. Aí ele sentou e disse, Pedro, me ensina aí, como é que é essa história de ser crente? Me discipule, como é que é essa história de ser salvo? Me fala melhor, porque eu caí ali, não entendi bem a coisa. Aí os discípulos começaram a dar os rudimentos da fé, e ele foi discipulado por Ananias, que também era discípulo, estava ali no meio, né? E os outros irmãos que estavam em Damasco, naquela região ali, chegavam, alguém dizia, Saulo se converteu, vamos lá para a gente ensinar ele. Aí o Senhor levava esses irmãos e Saulo ia aprendendo os rudimentos da fé, passou pelo discipulado, ele foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, voltou a ver e agora estava sendo discipulado pela igreja do Senhor. Que coisa linda! Um dos primeiros discipulados do Senhor está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19, quando Saulo ficou com os discípulos sendo o quê? Discipulado, fazendo o discipulado 1 e 2, intensivão em 3 dias. Foi um intensivão assim tão grande, sabe? 3 dias, que ele quase não dormia, já vinha de um jejum, já vinha de 3 dias de jejum, o vaso estava transbordando e ele assimilando aquela coisa de novo convertido, igual a Jacques Siluano aqui, não perde um culto. Chega, né, olha assim para o pastor e depois repete a palavra. Ele me ouve, a gente teve o privilégio de conversar recente, e ele disse, pastor, aquela palavra que você disse, assim, eu tinha até esquecido do que eu tinha dito, mas ele não esqueceu. Por quê? Porque Saulo estava ali, olha, também, de igual maneira, os olhos, como diz lá em nós, grelados, abertos,
ouvidos atentos, aguçados, ouvindo a palavra e comendo a palavra ali, aprendendo, sabe por quê? Porque a partir dali ele era uma nova pessoa em Cristo Jesus, e a partir dali começa o ministério de pregação do apóstolo Paulo. Já não era mais Saulo de Tarso, agora era o pregador da palavra, chamado Paulo, aleluia, Paulo, e agora era o missionário. Eu não sei se ele botou uma túnica, eu não sei se ele botou uma gravata, acho que não, porque não tinha naquela época, mas ele botou a sua melhor roupa, e depois daquele discipulado intensivão, sabe o que é que ele fez? Ele não ficou ali, diz a palavra, ele foi para a sinagoga, foi para a igreja, ele foi para a sinagoga, e pregava a quem? A Cristo. Dê glória a Deus por isso. Ele pregava a Cristo Jesus. Ele não pregava um conto qualquer, uma mensagem adocicada, ele não pregava outra coisa. O que vinha na boca de Paulo para pregar era Cristo, e ele como sendo o Filho de Deus. Ele diz lá na frente: eu não vim aqui para vocês, não sei se foi a Coríntios que ele falou, eu não preguei a outra coisa, eu preguei a Cristo, e a este o quê? Crucificado. Ele pregava a Cristo crucificado, fazia um discurso, pregava aqueles que ali estavam, e todos os que o ouviram estavam atônitos. As pessoas ouviam assim, Marcão, olhava para ele assim e dizia: e esse aí não era aquele que mandava prender os do caminho, aquele que mandava prender os irmãos? Como é que ele está pregando desse jeito? Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso ele está aqui em Damasco, para levar presos os principais do caminho. Aí Saulo, porém, se esforçava, diz a palavra. Aí é que ele ganhava força, aí é que ele se esforçava. Antônio, é? Me lembra, Antônio, teu nome é Antônio, né? Antônio, aí é que ele se esforçava. Quanto mais discriminavam ele, diziam: aí, perseguidor e tal, não era esse? Aí diz a palavra: e Saulo, porém, se esforçava muito mais, e os judeus ficavam confundidos. Meu amigo, que é isso? Que conversão é essa? Que poder é esse? Que maravilha é essa? É a maravilha do Evangelho de Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, agora superabundava a graça do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoando, Cristo sendo gerado nele, e ele pregando, Ezequiel, a palavra do Senhor. Aonde ele chegava, pregava a palavra do Senhor, inquietava, alvoroçava em espanhol, alvoroçava o povo, e quando alguns judeus olhavam para ele assim: vou matar esse homem não pode estar pregando o Evangelho, porque senão o cristianismo vai crescer aqui. Imagine, ele é uma potência, ele é uma inteligência, ele é sábio, ele tem esse poder de persuadir as pessoas. Ele vai detonar o judaísmo, ele vai detonar o farisaísmo. Nós vamos matar esse homem. E tentaram matar ele. Quando ele soube que tentaram matar ele, procurou o destino. Quando o procuraram, ele já não estava mais. Sabendo, porém, os irmãos disso, o acompanharam até Cesareia e o enviaram, sabe para onde? Para Tarso, a casa dele. Certamente, quando Paulo chegou em casa, foi uma maravilha. Você pensa que ele ficou calado? A Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar com você. Ele chegou igual aos novos convertidos chegam em casa depois que aceita Jesus como Salvador. Meu irmão, vem cá. Minha irmã, vem cá. Eu conheci a Cristo Jesus. Aleluia, eu conheci a Cristo Jesus. E ele saiu, Gustavo, pregando a partir da sua casa, e ele foi ganhando os seus para Jesus, ganhando quem estava perto dele. E esse homem era uma tagarela. Quando ele chegava perto de alguém, ele não tinha outra conversa, ele não tinha, tá preocupado com outra coisa, não falava de política, não falava contra ninguém, não, o negócio dele era falar de Jesus. Diga comigo: Jesus, Jesus, Jesus. Fique de pé, por favor. Lições do apóstolo Paulo, lições de Saulo. O que é que eu aprendo mais? Para a gente concluir, você de pé, não vou comentar. Eu aprendo que Deus não faz acepção de pessoas. Somos vasos escolhidos para levar o nome do Senhor aos pecadores. Vale a pena padecer por amor a Cristo. Devemos ser igual a Saulo, esforçados. Esforce-se, preguemos a Jesus. Liésio, quando você for pregar,
Mensagem cristocêntrica, certo? Duro é para quem recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Ou seja, é enfrentar o poder de Deus. Aquela haste, aquele espeto do Senhor. Deus me guarde do espeto do Senhor. Eu não quero espeto do Senhor. Vocês querem? Vocês querem o aguilhão do Senhor? Eu não quero. Vocês querem, obreiro, o aguilhão do Senhor? Nós não quisemos na hora que aceitamos a Jesus como Salvador. Quando o Senhor mandar fazer uma missão, faça. Quando o Senhor der um cargo para alguém, aceite esse cargo. Quando o Senhor disser assim, faça tal coisa, faça. E gostando, como dizia certo pregador, alegres carregadores de cruzes. Não desista. Mudar de cargo uma vez ou outra, tal, eu não estou falando disso, sabe, irmãos? Porque às vezes Deus determina um tempo para tudo, né? Chegou ali, mas ali o Senhor já dá outro. Nunca ficar parado, nunca ficar parado. Não podemos ficar parado. E se o Senhor mandar ir para Conchinchina, vá para Conchinchina, que Deus é contigo. E se Deus mandar você para Venezuela, vá para Venezuela. E se Deus mandar para Colômbia, vá para Colômbia. Mas se Deus mandar você para Tarso, para sua cidade, para sua casa, para sua família, vá, pregue a palavra. E se Deus mandar você lá para o banco, se Deus mandar você para a fila da Caixa Econômica Federal, para receber o fundo de garantia ou o salário do mês, ali você está como igual um Saulo, pregando a palavra do Senhor. Num fim de semana, na casa de alguém, aí você está ali pregando a palavra do Senhor, discutindo as coisas da Bíblia, da palavra do Senhor, não é não, Hamilton? É maravilhoso. Paulo diz assim: quando vocês se reunirem, vocês têm hinos, você tem cântico espiritual, você tem revelações, tem as coisas boas para conversar. Se alguém puxar uma conversa que você vê que não dá resultado, aí você diz assim: vamos falar de Jesus que é melhor. Não é, irmãos? Vamos falar das coisas de Deus. Bom, aí você pega a Bíblia, lê a palavra ali, faz um comentário. É lindo demais, irmãos, é maravilhoso. Negue-se a falar de outra coisa ou de outra pessoa. Se você vai falar de alguém, fale de Jesus. Diga para a irmã, para o irmão: se você vai falar de alguém, fale de Jesus. Pregue Jesus, anuncie Jesus. Faça o que Saulo fez. Irmãos, quando o crente é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, aceita Jesus como Salvador, que é cheio do Espírito Santo de Deus, não tem outra coisa. Ele quer falar de Jesus, ele quer falar das bondades de Jesus. Isso dá um prazer tão grande, ser útil para alguém, pregando a Jesus, anunciando a Jesus, o nosso Senhor. Seja boca de Deus para alguém, seja vaso de Deus. Você vê que Ananias foi boca de Deus, Ananias foi vaso de Jesus. Eu imagino a alegria, irmãos, que Ananias teve quando Saulo, lá na frente, pregando a palavra, ele dizendo assim, olhando para Saulo, dizendo: rapaz, eu ajudei nessa salvação, eu ajudei, né, Hamilton? Eu preguei para ele, eu impus as mãos sobre ele, Deus me usou para ele. É a mesma alegria que você sente quando você prega para alguém e essa pessoa aceita Jesus como Salvador. Glória a Deus. Que Deus te use, minha irmã, que Deus te use, meu irmão. Você é esse Saulo, você é este vaso de Deus, você é essa bênção de Deus. Você se converteu ao Evangelho, não foi para ficar só com você, foi para repassar para alguém. Na loja, nos funcionários, na sua casa, na sua família, você é um missionário. Assim como Ananias também foi, assim como Saulo foi um missionário, você também é este missionário. Deixa eu orar por você. Senhor da glória, sinto a tua presença nesta mensagem, sinto a tua presença, Senhor, neste momento aqui. E agora tu me usas, Senhor, para interceder pelos meus irmãos aqui presentes e aqueles que vão ouvir esta mensagem, Senhor, que igual a Saulo, que igual a Ananias, são vasos escolhidos para levar o teu nome, Senhor, aquelas pessoas perdidas, ao pecador, a pessoas que precisam urgente ouvir uma mensagem de salvação. Usa estes vasos, usa estes canais, Senhor, e glorifica-te na vida deles, Pai. Traz pessoas a esta congregação, Senhor, ovelhas que possam aceitar a Jesus como Salvador, através dos meus irmãos que aqui estão, que ao sair por essas portas, saiam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Graças te damos por tua palavra, Senhor. Graças te damos pela revelação do teu Espírito Santo sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de paz,
um sono restaurador, Senhor da glória, ó Deus, e amanhã um dia de bênção na tua presença. Amém e amém. Queridos, sábado tem evangelização. Aí, se você quiser saber mais detalhes, fala com Pedro Miguel, e Jaqueline está colocando nos grupos da igreja a localização. Ponta Negra, aquela rua lá embaixo da praia, Erivan França. Os jovens vão se reunir ali, DEPEN, adultos, anciãos, todo mundo, evangelizadores. Não tem aquele tablado que tem lá na praia de Ponta Negra, que tem show ali, lá embaixo? Ali próximo, a gente se reúne ali, você vai receber literatura e você vai sair para pregar, tá bom? Não vá com traje de banho, porque não é para tomar banho, é para evangelizar. Vá com traje de crente, uma roupa leve, né, que vai pegar sol, mas aí, sábado de manhã, de 8 às 11, Candelária, setor 5 todinho, vai estar lá, todos os caminhos levam para a praia de Ponta Negra, nesse local que eu estou falando ali, naquele tablado que tem perto da feirinha de artesanato. Nós vamos estar ali para evangelizar e ganhar alma para Jesus, amém? Irmãos, domingo então, escola dominical, consagração de manhã, culto à noite. Sim, muito bem. Temos também aí culto de integração do DENOC. Olha, irmão, quem vai pregar aí? O pastor Moisés Guedes. Ele já veio pregar aqui, prega muito bem. Vai estar pregando a poderosa palavra do Senhor. Aonde? Aqui, nesse púlpito aqui. Venha cedo, 19 horas vai ser o culto de integração. Vem todos os betéis, os conjuntos, né? Os conjuntos de novos convertidos. E vai ter um grande conjunto aqui, o irmão pregando, vai ser maravilha. Venha apoiar, venha cultuar a Deus no sábado à noite, não vá para outro lado, venha para cá para cultuar ao Senhor, amém? Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor. Lhe amo muito em Cristo.